E aí galera que assiste outro canal, professor Eliana Emerson na área, tudo bem com vocês? Oitavo ano, vamos começar nossa aula de hoje corrigindo aquela atividade da aula passada, rapidinho, porque a gente vai entrar em polígonos, matéria nova hoje, então por favor, volte aí para a página 75, atividade número 24, tá bom? Vamos lá. Deixa eu mudar de cor aqui, 24. Determine a medida do ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes que medem 30 e 40 graus. Então, deixa eu fazer o desenho aqui para você entender. Vou desenhar aqui uma linha, vou desenhar um ângulo de 30 e vou desenhar outro de 40, mais ou menos assim, tá? Um ângulo de um lado mede 30, vou colocar do lado de fora, e o outro lado mede 40, coloquei do lado de fora. Agora, eu tenho que desenhar as bissetrizes. Vamos lá. Bissetriz de um, está aqui desenhada. Bissetriz do outro, está aqui desenhada. Beleza? Desenhei as duas bissetrizes. Eu quero saber esse ângulo aqui, ó, formado pelas bissetrizes. Então, metade de 30, 15, correto? Que a bissetriz divide ao meio. Metade de 40, 20. 20 mais 15, 35. E aqui quanto falta para chegar no 180? 145 graus, beleza? Será que a gente conseguiria fazer isso de uma maneira mais rápida? O que a gente precisou fazer aqui? O último cálculo, fazer de trás para frente, né? O último cálculo foi 180, né? Ou 180 graus, menos, a gente somou o quê? Somou a metade dos dois ângulos, correto? Então eu poderia fazer 30 mais 40 dividido por 2, seria a metade dos dois ângulos, né? Metade de 30, 15, metade de 40, 20, então eu estou fazendo a metade aqui, correto? Então, se eu estou fazendo o 180 menos, é o suplemento, porque é o que falta para dar 180. 145 é o suplemento da média desses dois ângulos. Eu vou tentar fazer o próximo sim, para ver se dá certo, hein? Olha só. Aí a segunda letra B, ele fala que somam 150. Poxa, agora que eu entendi, já que a soma dá 150, eu vou fazer 180, isso aqui é a letra A, tá, gente? Ó. Letra B, 180 menos 150 sobre 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque a atividade já me falou que a soma dos dois ângulos dá 150. Então, eu utilizo o mesmo critério. Resolvendo esse cálculo, 180 menos 75 é igual a 105 graus. Então, a letra B, o resultado 105 graus. E a letra C, peraí que o despertador está tocando. Agora, por que será? Eu não faço a mínima ideia. Daqui a pouco eu descubro. Letra C, que medem 90 e 150 graus. Então, 180 menos a média de 90 mais 150 dividido por 2. Resolvendo esse cálculo, 180 menos 90 mais 150 dá 240. 240 dividido por 2, 120. Resultado, 60 graus. Conseguiu compreender o que a gente fez? Observe que no primeiro cálculo eu fiz o desenho para a gente entender o que estava acontecendo. Então eu percebi que eu fazia sempre o mesmo cálculo para chegar nesse resultado, de 145. A partir daí, eu não fiz mais o desenho, a gente não precisa mais. Eu simplesmente apliquei o cálculo. Eu faço o suplemento da média dos ângulos, que aí eu consigo achar o resultado final. E é fácil de fazer, beleza? Corrigido, agora sim a gente terminou essa parte. E eu quero falar com você sobre polígonos. O que é isso em polígonos? Se eu tivesse falado poliesportivo, todo mundo saberia o que é. Mas eu quero te chamar a atenção para a palavra poli. Poli significa muitos. Deixa eu anotar isso aí para você ter o contato visual. Polígonos. Na matemática, aliás, a formação da palavra poli vem de muitos, né? Muitos. E gonos significa ângulos. Então, polígonos, muitos ângulos, são figuras com muitos ângulos, tá? Mais de 3, por sinal. Com 2 apenas não é possível formar o polígono. Quando a gente tem a junção de segmentos de reta, eu vou desenhar segmentos de reta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Aqui eu tenho 8 segmentos de reta que estão fechados. O que é fechados? Não tem nenhum segmento de reta solto. Um está em contato com o outro. Eles estão fechados. A gente tem uma figura fechada. Isso é um polígono de 8 lados. Aí você fala, professor, mas esse polígono de 8 lados está muito feio. Isso não é um polígono bonito, não é um octógono, uma figura de 8 lados. Sim, mas na matemática ele é um polígono sim. Ele pode ser feinho, pode ser todo tortinho, mas ele é um polígono. Ele não deixa de ser polígono. O que classifica isso? Ele é formado por segmentos de reta, só tem reta, não tem curva, e esses segmentos de reta estão fechados. Então ele é um polígono sim. Okay? Então todas as vezes que você tiver segmentos de retas fechados, ele será um polígono. A partir daí, a gente começa a classificar e dar nomes a esses pedacinhos aí. Eu posso dar nomes, por exemplo, aos vértices, o encontro dos segmentos A, B, C, D, E, F, G, H. Olha lá, eu dei nome a esses segmentos. Então, se eu quero indicar um segmento, a gente já estudou isso, do A até o B, eu escrevo o AB e coloco um tracinho em cima. Aí eu sei que eu estou indicando um determinado segmento. Eu posso, inclusive, colocar a medida desse segmento. Ó. Aí eu escrevo assim, ó, med AB. Vamos supor que ele tenha 5 centímetros. Você escreve 5 centímetros. Medida de AB. Então, existem muitas formas da gente classificar isso, tá? Esses segmentos, eles, 2 a 2, eles formam um ângulo. Então, aqui eu tenho um ângulo, ó. Aqui eu tenho outro ângulo, outro ângulo, outro ângulo. Observe como esse ângulo aqui, ó, é maior do que 180 graus. Tá vendo? É um ângulo bem grande. Inclusive, isso aqui classifica esse polígono como convexo. Outro ângulo bem grandão aqui, ó. Perfeito? Então, se é um polígono de 8 lados, ele possui 8 ângulos, 8 vértices, 8 segmentos. Esses segmentos a gente chama de arestas, tá? Na sala de vocês, em cima da mesa lá, a professora da período da tarde fez algumas construções geométricas, com massinha e com palitos. Quem foi na aula conseguiu visualizar isso lá em cima da mesa. E aquelas construções mostram exatamente o que são vértices e arestas. Tá? Então, cada pontinho, cada bolinha de massinha é um vértice e cada palitinho é uma aresta diferente. Aqui a gente tem o nosso polígono. O polígono pode ser classificado como convexo ou não convexo. O que é isso? Eu vou desenhar aqui 2 quadriláteros. Olha só. 1, 2. Deixa eu desenhar ele bem tortinho aqui, tá? 4 lados. Isso aqui é um quadrilátero, possui 4 lados. Vou desenhar outro quadrilátero agora, ó. 1, 2, 3, 4. Percebe que as duas figuras possuem 4 lados? Então, o nome delas é o mesmo. São 2 quadriláteros, porque possui 4 lados. Não são quadrados, nem retângulos, trapézios, paralelogramos, losangos, nada disso. Eles são quadriláteros. Só que esses 2 quadriláteros têm uma característica bem diferente. Se você observar os ângulos, todos os ângulos são menores do que 180 graus. O que é um ângulo de 180 graus? É um ângulo raso, um ângulo que está dividido, ou que não está dividido. Ó. Então aqui eu tenho um ângulo de 180 graus, correto? Ângulo raso, totalmente aberto. Lembra do suplemento lá, ó, 180 graus. Quando o ângulo fica maior do que 180 graus, ou seja, isso aqui, ó, tá vendo? Ó, um ângulo maior que 180 graus, ele é maior do que 180. Eu tenho um polígono côncavo. E aqui, quando eu tenho ângulos, todos eles menores do que 180, eu tenho um polígono convexo. Côncavo e convexo. Vou te mostrar a diferença entre eles de uma outra maneira. Vocês já entraram em algum mercado? Mercado tem, ônibus tem, que tem um espelho que ele é torto, é um espelho muito esquisito assim, mas que você consegue ver toda a região mais do que 180 graus ao redor, é um espelho torto. Esse espelho aí, ele nos dá noção. Outra coisa que a gente consegue perceber com esse formato, uma colher. Se você pegar a colher, deixa eu desenhar. A colher, ela tem esse formato, ó. Se você olhar aqui dentro, nós temos um espaço côncavo, um espaço que está curvo. Se eu olhar pelo lado de fora, ele é convexo. Então eu tenho ali côncavo e convexo. Vocês vão estudar isso em física a partir do ano que vem, tá? Vocês vão ter essa matéria em física e essa matéria vai se tornar mais legal. Vamos estudar aí
espelhos principalmente. Côncavo e convexo. Qual que é a diferença? O côncavo possui ângulo maior que 180 graus. Uma outra característica, uma outra forma de olhar. Se você fizer um corte, pensa que essa linha amarela aqui, ó, é uma faca. Beleza? Ó, fiz um corte. Vou fazer outro. Outro corte. Fiz 3 cortes, tá? Como se eu fosse um ninja aqui. Observa que os meus cortes cortou em 1 e 2 lugares. De novo, ó. 1, 2 lugares. 1, 2 lugares. No polígono convexo, é possível cortar apenas em 2 lugares. Eu não consigo cortar e cortar mais de 3 lugares ao mesmo tempo. No polígono côncavo, olha o que acontece. 1, 2, 3, 4 lugares. Perceba que ao cortar o polígono côncavo, eu consigo cortar em mais de 2 lugares. Isso aqui também caracteriza ele como côncavo. Em algumas apostilas, alguns livros, não fala essa palavrinha côncavo. Fala apenas não convexo. Tá? Se ele não é convexo, ele é côncavo. Então, ou ele é convexo ou não convexo. Tá? Algumas apostilas, alguns livros falam somente assim. Então, como é que eu sei se o polígono é côncavo, se ele é não convexo? Se ele possui um ângulo maior que 180, ou se eu cortar e ele cortar em mais de 2 lugares. Mas visualmente, olhando para ele, é só você perceber quando ele tem uma beiradinha voltada para dentro. Tá vendo? É como se ele tivesse uma ponta voltada para dentro. Aí ele é um polígono côncavo. Beleza? Percebeu a diferença? Consegue aplicar isso na vida? Grave essa informação aí. Além desse detalhe, existem a nomenclatura, que eu já falei, que é onde a gente coloca os nomes e tudo mais, né? Que é uma parte muito legal aí dos polígonos, tudo mais. Vamos falar sobre a construção deles e sobre diagonais. Vou desenhar aqui um quadrado ou retângulo, tanto faz, porque os dois são muito próximos. Desenhar um pentágono. Pentágono possui 5 lados, olha aí. E vou desenhar também um hexágono. O hexágono possui 6 lados, forma do favo, daquelas pedras que a gente tem na rua. Observe esses 3 polígonos. Eu vou escolher um vértice, ó. Vértice, escolhi um, aqui eu vou escolher outro, e aqui eu vou escolher outro, aqui embaixo. Aí, ó. Cada um eu escolhi um vértice. Desse vértice, eu vou ligar uma linha, uma diagonal aos outros vértices. Por exemplo, ó, eu posso ligar até aqui. Se eu ligar até aqui, não mudou nada. Já existia essa aresta ali, então não faz diferença. Ou seja, o quadrado possui 4 lados e só tem uma diagonal. Vou ligar aqui, ó. 2. Vou ligar aqui. Olha que interessante. O polígono de 4 lados possui uma diagonal saindo do vértice. Apenas uma. Tá vendo? Olha, uma diagonal. Vou colocar um número aqui embaixo. O polígono de 5 lados possui 2 diagonais. O polígono de 6 lados possui 3 diagonais saindo do vértice. Então, se eu perguntasse, o polígono de 7 lados possui 4 diagonais saindo de um vértice. O polígono de 8 lados possui 5 diagonais saindo de um vértice. O polígono de 9 lados possui 6 diagonais saindo do vértice. E o polígono de 25 lados, hein? Quantas diagonais sai de cada vértice? Vamos entender o que está acontecendo. De 4 para 1, diminuiu 3. De 5 para 2, diminuiu 3. De 6 para 3, diminuiu 3. De 7 para 4, 3. De 8 para 5, 3. De 9 para 6, 3. De 25 para 22 diagonais, 3. Ou seja, qualquer polígono que eu desenhe, se eu quero saber quantas diagonais partem de cada vértice, eu faço menos 3. Então, em cada vértice vão sair 3 diagonais, tá? 3 diagonais. Observe que se você contar em cada diagonal, ou em cada vértice, a gente vai ter um número gigantesco de diagonais. Observe que o hexágono possui muitas diagonais. Esse desenho bonitinho se transforma numa estrela. Tá? O meu que está todo empenado
todo feinho, mas ele se transforma numa estrela legalzinha, tá? Grava essa informação, número de diagonais. Se ele tem, exemplo, n lados, eu vou colocar a letrinha n de lados, tá? Ó, n lados, ele vai ter n menos 3 diagonais em cada vértice. Esse aqui é por um vértice, tá? n menos 3. Lembra que é só fazer menos 3? Então, se ele tem n lados, ele vai ter n menos 3. Porque se ele tiver 100 lados, ele vai ter 100 menos 3 diagonais partindo do vértice, 97. É só fazer menos 3, tá? Então, é uma informaçãozinha muito linda, bonitinha, importante. Pessoal, a gente já finalizou essa primeira parte. Só fazendo um resumo da nossa aula bonita de hoje com os termos técnicos direitinho, tá? Olha só, quando a gente tem linhas, esses segmentos de reta, na matemática bonita, vai decorar o nome, nós temos linhas poligonais. Então, se eu tenho linhas poligonais fechadas, por exemplo, aqui eu tenho 3 linhas poligonais fechadas que se transformaram em uma figura, em um polígono. Que polígono é esse? Esse polígono é um triângulo, porque ele possui 3 ângulos. Ele também pode ser chamado de trilátero, porque ele possui 3 lados, tá? Um triângulo também pode ser chamado de trilátero. Se eu tenho 5 linhas poligonais fechadas, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho um pentágono, porque ele possui 5 lados, pentágono, beleza? Então, linhas poligonais fechadas, o que isso forma? Forma um polígono. Se eu tenho um pentágono, se eu tenho um polígono de 5 linhas poligonais fechadas, qual é o número de diagonais que partem de cada vértice? Então, se ele possui 5 lados, eu vou fazer 5 menos 3, que é igual a 2, ou seja, esse polígono parte de cada vértice 2 linhas poligonais. Bonito assim, beleza? Coisa linda, maravilhosa, fácil de entender, não é? Então, nas atividades de hoje, você vai precisar de informações como essa, que são saber o que são linhas poligonais, contar o número de lados e, principalmente, saber a quantidade de diagonais que partem de cada vértice, tá joia? Se tiver dúvida, estou à disposição, gente. Pergunta, tá? Manda para mim com bastante carinho aí essas perguntas que eu quero ouvir vocês. Então anota aí a nossa atividade de hoje. São 3 atividades, a primeira delas está na página 81. Nós vamos fazer o número 28, 29 e 30, tá? O 30 está na página 82. Somente as 3, essas atividades devem ser enviadas sim. Pessoal, tem pessoas da sala de vocês que ainda não enviaram nenhuma atividade, tá? Eu estou preocupado com isso, eu vou chamar no privado para a gente poder bater um papo. Para saber se fez, se não fez, se tem dificuldade de enviar, qualquer coisa assim, tá joia? Prazo para enviar, eu vou corrigir sem dúvidas na próxima aula, mas é importante que você tenha feito até lá para que você entenda a correção e saiba o que está acontecendo. Mas para enviar, é lógico que você tem um prazo maior, tá, gente? Você pode enviar durante até a semana que vem sem problema nenhum. É só mesmo a resolução que é importante você fazer antes. Grava com carinho aí. Pessoal, excelente dia para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.